Olá, tudo bem? Eu sou Renan Fileto, sou psicólogo clínico e vamos fazer de novo um negócio aqui que eu não faço muito, mas que eu gosto bastante. Inclusive, se eu gosto bastante, eu devia fazer mais, né? Que é o Psicólogo Reage, tá? Pessoal, muita gente comentou comigo sobre esse vídeo que eu vou assistir com vocês, e o fato de tanta gente ter falado dele comigo fez com que eu tivesse a curiosidade de trazer uma reação para vocês aqui. É um vídeo de uma menina, se eu não me engano o nome dela é Camila, que ela fez 30 anos e ela conta um pouquinho sobre como ela está se sentindo. Eu vou falar um pouquinho sobre como foi fazer 30 anos e por que eu acho que esse vídeo está repercutindo tanto, tá? É um vídeo de 4 meses atrás, ok? Não foi lançado agora, mas é relativamente recente. Vou colocar ele pra gente assistir então. Ele tá acelerado, gente, porque é um vídeo de 17 minutos, né? Então não dá pra colocar integral aqui. E vocês vão ver que vai ter alguns cortes, porque acho que nem tudo que ela falar eu vou conseguir ter algo pra comentar, então eu vou deixar só os comentários, ok? Vamos lá então. Oi, gente. Meu nome é Camila. Esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. E hoje é meu aniversário. Tô fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais, que eu já tô notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só pra deixar aí. O que acontece é que eu estou bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Primeira coisa que eu acho que é interessante falar aqui, né? É que assim, 30 anos de fato você não é velho. E eu tenho a impressão de que outras gerações, elas devem ver esse vídeo, a geração dos meus pais, por exemplo, e estranhar, porque eu acredito que eles passaram por esse processo por volta de 20 anos, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente tá saindo de casa mais tarde, a gente tá passando por coisas mais tarde, enquanto as gerações anteriores, cara, 18, 20 anos era rua, se vira e etc, tá? Mas independente disso acontecer com 20 ou com 30 anos, eu acho que diz muito mais respeito sobre um processo que a gente passa, que é esse processo de fato estar na vida adulta, do que a idade do RG. Então eu acho que todo mundo vai se identificar um pouco com o que ela está falando, independente da idade. A gente fica meio reflexivo mesmo. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, A gente pensa. Eu tenho uns textos, se der, eu vou tentar colocar aqui alguma coisa no final ou no meio do vídeo mesmo. Alguns textos que eu escrevia quando eu tinha 20 e poucos anos, assim, 23, 24, até menos, 21, assim. E, cara, é incrível como eu olhava a minha vida como se ela estivesse acabando, sabe? Meu, eu tô velho, eu tinha que ter conquistado um monte de coisa. E hoje em dia, que eu tenho 37 anos, eu bato o olho naquilo e falo, tadinho, não sabia nada, né? Sabia nada. Que bom que mudou, né? Hoje em dia, com 37 anos, eu acho que eu ainda tenho muito tempo e muita coisa para conquistar ainda. Que bom que muda, né? Vamos lá. eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que. Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola, e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso, e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre, e você ia ser feliz. E possivelmente casar e ter filhos, e é isso, acabou. Hoje em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia. Na Curioso, né? Eu acho, ela tem 30 anos, né? Então ela fez 30 anos 4 meses atrás, ela é de 94. É. Eu acho esse discurso muito mais condizente com a galera mais perto da minha idade, que eu tenho 30, eu vou fazer 38, né? Eu não sei se com 30 anos a galera de 30 anos ainda cresceu com isso. Para mim, essa ideia de uma estabilidade no sentido de uma linha reta, ela fala muito mais com a minha idade e pra galera mais velha que eu até. Porque era uma época que as coisas ainda duravam, né? Hoje em dia tudo é líquido, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar hoje em dia. Então, assim, eu acho que ela não tá falando muito da idade dela, talvez ela esteja falando de um contexto onde ela está inserida que demorou um pouquinho para essa ideia ir embora.
mas eu acho que a galera que fez 30 anos ano passado, acho que já cresceu meio sem saber para onde ia, não tanto com essa linha reta, né? Mas fala aí no comentário, né, nos comentários, o que vocês acham, assim. Eu acho que a galera com 30 anos já cresceu num outro mundo. Escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo, desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer. Queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim. E eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e foi um período bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. É lógico que ela tá falando de uma condição, né, pelo que ela tá dizendo, de um quadro depressivo, e isso obviamente torna tudo muito mais difícil, né? Mas eu queria dizer, aproveitando esse trecho, que, cara, essa ideia de que você tem que ter 17, 18 anos e saber o que você quer ser é uma merda, tá? Porque assim, gente, conversa com a galera com 17, 18 anos. Você não sabe nem o que você quer almoçar. Então, assim, como que você vai escolher? E você não pode errar, entendeu? Você escolhe um caminho e vai. Pô, é cruel, entendeu? É cruel, assim. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa imagem. E é por isso, eu não sei se hoje em dia ainda falam isso, mas é por isso que quando eu tava na faculdade, a galera falava muito que o seu curso de verdade é o segundo curso. Porque aí é quando você já teve vivência e maturidade para escolher melhor. Coincidência ou não, eu me formei em ciências sociais primeiro e depois em psicologia, que é com que eu trabalho hoje. Eu lembro que, eventualmente, as coisas começaram a melhorar um pouco e, meio que, na sorte, eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Isso é importante, tá? Ela falou na sorte, meio na cagada, né? Fora isso, gente, a nossa vida ela é hiper influenciada pelo acaso. A gente escolhe muito pouco. Até mesmo quando a gente tem a impressão de que a gente sabe o que a gente quer, muito provavelmente, para não falar sempre, a sua escolha já foi direcionada por onde você nasceu, pela educação que você teve, pelas pessoas que cruzaram o seu caminho. Então a própria ideia de que a gente escolhe alguma coisa, ela é meio estranha, entendeu? Meio falha. O acaso interfere demais, gente, demais. Foi bom eu ter feito esse curso, porque, por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque, pelo menos, era alguma coisa. Lá, eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim um tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Essa pessoa nunca pausa o vídeo, né? Desculpa, Camila, não era pra fazer isso com você. Essa pessoa trilhou um caminho pra mim. Olha o que ela tá dizendo, gente. Que loucura, né? Eu prestei o vestibular da estadual aqui de Londrina na mais pura cagada. Eu fui no cursinho pagar o cursinho à tarde. Tinha umas meninas lá estudando, começaram a conversar sobre vestibular. Eu tava tomando água, eu ouvi, perguntei pra elas sobre a faculdade e eu descobri sobre a UEL. Porque como eu sou do estado de São Paulo, a referência sempre foi USP, Unesp, Unicamp, Unifesp, as faculdades de São Paulo, né? E eu descobri a UEL na mais pura cagada. Vocês vão dizer pra mim que eu escolhi? Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça, e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Olha que curioso, eu nem sabia que ela era do Paraná. Eu também saí de uma cidade pequena e vim estudar no Paraná. Oh, nem sabia disso. Isso por si só foi um choque muito grande,
Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. Agora, a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi, na verdade foram os piores anos da minha vida. Tem um amigo meu que fala, tudo bem que ele teve experiências ruins na faculdade, mas ele fala assim, a galera só fala que a faculdade são os melhores 4 anos da sua vida porque são os últimos anos antes de você ficar desempregado. Às vezes eu concordo com ele, viu? Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade, de 30 mil habitantes, e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que a experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. Vamos pensar, ela mudou para uma cidade muito maior, sem suporte, entendeu? Com um emocional complicado, né? Com problemas emocionais. E aí ela ainda passou por frustrações. Isso é muito, muito, muito complicado, cara. Quando eu mudei para Londrina, os primeiros 6 meses foram os piores 6 meses da minha vida. Eu não tranquei a faculdade por muita sorte, assim. Eu imagino a dificuldade que ela passou. Ai, que vergonha. Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola. E isso tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então, na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa e eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Quem trabalha com psicologia, imagino que psiquiatras também, sabe que muita gente relata que as coisas estavam difíceis antes da pandemia e na pandemia o negócio foi pro cacete mesmo, assim. Porque a pandemia, gente, ela representou tudo aquilo que a gente não foi feito para passar, que é o isolamento social, né? Nós, enquanto mamíferos, né, a gente foi desenvolvido ao longo da evolução para viver em grupos sociais, né? E aí, quando a gente fala sobre a pandemia, foi justamente o isolamento. E o pior de tudo é o isolamento sem previsão, né? Isso que pega. Se você passa por um momento difícil, mas você sabe que horas vai acabar, você até consegue lidar melhor. Agora, todo mundo ficou isolado e ninguém sabia quando que as coisas iam voltar ao normal, né? Por isso que explodiu o caso de ansiedade e depressão. Estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui. Inclusive, eu fiquei 2 anos sem ver meus pais por causa disso. Meus pais são idosos, eles estavam lá em Ubatuba, na minha cidade, né? E eles estavam em isolamento, cumprindo tudo direitinho, passando álcool em tudo, aquela pataquada toda, né? E eu não podia ir vê-los, porque o meu maior medo era pegar o ônibus, não era nem comigo, assim. Meu medo não era, eu sou novo, né? Não tenho nenhuma comorbidade. Mas o meu medo era pegar o ônibus, pegar o vírus e levar para dentro de casa. Então, assim, eu nunca vou esquecer quando eu fui para lá, depois que eles já tinham tomado 2 doses de vacina, né? O abraço que meu pai me deu na rodoviária, o quanto que ele chorou, e ele falando para mim que achava que nunca mais ia me ver. Eu não aguentei, peguei meus gatos, a gente voltou para casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu.
Quando eu tava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, bebê. Desculpa. Tô contando nossa história. Os gatinhos dela são uma gracinha, né? Meu Deus do céu. Quando eu voltei lá para casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou. Por uma época, a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui. Por mais que não Perdido a expectativa, moça. Você perdeu. Você perdeu a ideia de vida que você estava criando. Você perdeu a esperança de ter uma vida legal. Você perdeu, sim. Pode falar. É isso. fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, eu antes, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia, eu decidi que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso Como a gente precisa de apoio, né? De rede de apoio, de suporte, de pessoas. No caso dela, mesmo pessoas que estão a quilômetros de distância já serviram como um suporte, né? Reforço o que eu falei da pandemia, né? Que a gente precisa de pessoas. foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás. Porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso. Simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais Comparação é uma bosta, né? Nossa, comparação é uma merda. Cara, mas de fato, né? Eu acho que quando a gente vai crescendo, muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça a ideia que a gente tem que ser o melhor em alguma coisa. E a gente não tem, gente. Primeiro que o mundo não é uma grande competição, o mundo não é um grande vestibular onde, sei lá, só tem uma vaga, entendeu? Onde você tem que ser o melhor de todos. Eu já quis muito ser o melhor de todos, mesmo assim. Até que eu entendi que, na verdade, cara, o mundo é muito grande, você não precisa ser o melhor. Você precisa tentar ser o melhor possível naquilo que é importante para você, profissionalmente, inclusive. Que, cara, se você conseguir ser bom, você muito provavelmente já vai conseguir levar a sua vida, entendeu? Essa ideia de ser o melhor coloca pessoas contra pessoas muitas vezes. E quando a gente não é o melhor, que geralmente é a regra, né? A gente se machuca muito também. privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, ah, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e nossa, uhul, né? Não é bem assim. No começo de 2024 eu decidi voltar para Curitiba e eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então eu achei que seria mais fácil mentalmente eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito para trás na vida, muito, 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 demais. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu tava chorando muito, tava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: "Você já chegou no fundo do poço, filha. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você tava, de onde você tava antes, né?" Eu, eu, eu imagino que a mãe dela tava com a melhor das intenções, né? E pelo contexto você entende que ela tá falando, não, as coisas vão melhorar, né? E tal.
Mas falar que você já tá no fundo do poço, talvez não seja o melhor comentário a se fazer, né? E é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. Isso. E enquanto você tá aqui, enquanto eu tô aqui, enquanto a gente tá aqui, a gente tem força para continuar. Mesmo que isso signifique que você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda está aqui, então as coisas ainda podem mudar. Mais cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir pra academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes e eu tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então não será para sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas, enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Acho que eu vou parar por aqui, né? Depois eu vou deixar um like pra moça, porque afinal de contas ela me ajudou aqui também, né? Mas, gente, para aproveitar então que ela já encerrou e para eu deixar uma mensagem também, queria focar numa coisa específica que ela falou. Em alguns momentos do vídeo ela fala sobre estar para trás. E eu entendo esse sentimento. Eu entendo como uma criança que era criança prodígio da cidade e que ia conquistar qualquer coisa, a partir do momento que eu não conquistei, eu senti que eu estava para trás. Só que a própria ideia do estar para trás significa que existe um ponto onde você tem que estar. E não existe. Essa é a grande questão. Quando a gente se liberta dessas definições, desses deveres que outras pessoas colocaram, seja a família, ou seja a sociedade de modo geral, seja a tradição de modo geral, a cultura, a gente fica muito mais leve. Hoje em dia eu tenho ambições, eu quero conquistar coisas, mas essas coisas são coisas que eu defini para mim, junto com a terapia, mas eu defini para mim e que não diz respeito a nenhuma expectativa alheia, sim às minhas próprias expectativas. É aquele clichê de, são 1% melhor a cada dia, mas não é o melhor para mostrar para os outros. É o melhor com você mesmo, é o melhor no sentido de mais felicidade e é o melhor no sentido de buscar o que você quer, tá? Quando ela diz assim que enquanto a gente está aqui a gente pode realinhar a rota, né? É exatamente esse o ponto. Em terapia a gente coloca muito isso. Eu escuto as pessoas falando: não, mas eu deveria ter feito tal coisa com essa idade já, ser mãe, como ela falou. E eu sempre falo: deveria? Por que deveria? Você deveria para dar satisfação para quem? Você não tem que dar satisfação para ninguém, gente. Vocês têm que seguir o coração de vocês, vocês têm que ser felizes, porque, cara, quando a gente responde à expectativa dos outros, na hora pode ser legal. Mas naquele domingo à noite, chuvoso, sozinho no seu quarto, é você com a sua insatisfação. Então é isso, gente. Comentei um pouquinho esse vídeo que viralizou. Tá aí mais um psicólogo reage aqui para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Estamos com bastante conteúdo aqui, hein? Sugiram aqui nos comentários, por favor, quais vídeos eu posso reagir e comentar também. Beleza? Um abraço para vocês e fui!